Os discípulos entraram no barco, Jesus também, mas no meio daquela travessia se levantou uma grande tempestade. E os discípulos, atemorizados, com medo, apavorados, sem saber o que fazer, um olhando para o outro, imagina, e ali só tinha pescadores, homens acostumados com aquela situação, mas quando aquela tempestade, quando aquela dificuldade, quando aquele problema sobreveio sobre eles ficaram sem saber o que fazer. Olharam para Jesus e disseram: mas será que ele não está se preocupando com a gente? Será que ele não percebe que nós vamos perecer? E acordaram ao Senhor Jesus. Ele deu ordem para o vento, ele mandou cessar aquela tempestade, e os discípulos ficaram todos admirados. Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Este é Jesus a quem nós servimos. Esse é o Senhor que nos trouxe aqui nesta noite. Ele é o Senhor que nos resgatou quando nós ainda estávamos lá mortos, perdidos em nossos pecados e delitos. Esse é o mesmo Jesus que agora está aqui no jardim do Getsemane, em total harmonia. A Bíblia diz que a alma dele estava angustiada, a alma de Jesus estava profundamente triste. Quantas vezes eu e você não olhamos para dentro de nós mesmos e não nos vimos em situações parecidas como essa? Quantas vezes nós não estamos em profunda angústia, conhecendo Jesus, vendo os milagres que Jesus operou, sabendo que foi Ele quem nos chamou, confiando que foi Ele quem nos chamou, nos capacitou, que Ele está conosco na jornada e na caminhada. Mas quantas vezes eu e você, durante a nossa caminhada, não nos encontramos aqui, olhamos para um lado, olhamos para o outro, de onde vem, quem pode nos ajudar? Mas está escrito que o nosso socorro, ele vem do alto. Elevo os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas é preciso olharmos com os olhos da fé. Jesus, ele subiu com seus discípulos até aquele jardim, se ausentou para orar e deixou que eles também estivessem orando, em profunda angústia, em profunda dor, em profunda tristeza, porque eles sabiam que estavam aguardando na caminhada. Ele poderia ter desistido ali, ele poderia ter parado ali, mas eu creio que Jesus, naquele momento de aflição, Jesus, naquele momento de angústia, o que os olhos dele via era um povo reunido aqui nesta noite na Igreja Unida. Era um povo que não iria se prostrar diante das dificuldades. Era um povo que iria escolher, ao invés de se prostrar diante dos obstáculos, ao invés de parar diante das tempestades, iria rasgar o seu coração para o Senhor. O convite do Senhor para mim e para você nessa noite, diante das adversidades, diante da dificuldade, nós precisamos rasgar o coração, é para o Pai, é para o nosso Deus, porque Ele sim nunca nos desampara, Ele sim nunca nos deixa, Ele sim nunca vai nos abandonar no meio do caminho. E Jesus vai, ora, fala: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Será que eu e você já não fizemos essa oração em algum momento da nossa vida? Pai, se possível for, Pai, será que é necessário mesmo eu passar por essa dificuldade aqui dentro de casa? Pai, será que verdadeiramente eu preciso passar por essa luta aqui no meu trabalho? Pai, será que eu preciso passar por essa dificuldade com esse ou aquele irmão? Pai, será que é verdadeiramente preciso que eu passe por essa enfermidade? Passa, Senhor, de mim esse cálice. A natureza humana de Jesus falava: Pai, passa de mim esse cálice. Eu não quero beber desse cálice, eu não quero passar por isso. Mas ele sabia que tudo aquilo que ele iria passar era para um objetivo maior lá na frente. As crises que se instalam em nossas vidas não é para nos matar, mas é para forjar um caráter de vitorioso e de vitoriosa em nossas vidas. As tempestades da vida que se levantam diante de nós não é para matar, não é para parar o seu ministério, mas é para fortalecer a sua vida, é para te dar um caráter como o de Cristo, é para te dar uma casca grossa, para você não
do nosso Mestre. Amém? Amém. Ele volta e encontra os seus discípulos dormindo, seus amigos dormindo. Quantas vezes eu e você, às vezes, deixamos de olhar para a palavra do Senhor, deixamos de olhar para o nosso Deus e confiamos que essa ou aquela pessoa vai nos ajudar na hora da nossa dificuldade? Quantas vezes que nós nos apoiamos em promessas de homens e de pessoas que falam: eu estou com você até o fim, pode contar comigo. Foi essa declaração de Pedro pouco tempo antes de tudo aquilo acontecer. Não, Senhor, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Aconteça o que acontecer, eu não. Talvez eles até podem correr, talvez os outros até podem ir embora, mas eu não, Senhor. Eu vou estar junto. Quantas vezes conosco não acontecem assim? Pessoas, situações: não, vai dar tudo certo, eu estou com você até o fim. Mas no pior momento, na hora das dificuldades, nós precisamos nos apegar com o Senhor. Ele é quem não nos abandona. E a Bíblia diz que Jesus, ele rasgou o seu coração para o Senhor. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, melhor do que qualquer coisa, melhor do que qualquer lugar, melhor do que qualquer oferta que nesse mundo. É eu e você andarmos no centro da vontade de Deus, um lugar seguro para mim e para você, um lugar onde nós estamos escondidos do inimigo, um lugar onde o inimigo não pode nos tocar, um lugar onde o inimigo não tem acesso em nossas vidas. É estando na direção de Deus, é estando na vontade diretiva do Senhor, é estando debaixo da cobertura do Senhor. Então não decida andar sozinho hoje, não decida ficar sozinho hoje. Provérbios 18:1 está escrito que aquele que se isola é imprudente. Nós não podemos nos isolar, mas nós precisamos buscar auxílio no Senhor. Ele não nos abandona. Se é um lugar seguro, onde verdadeiramente estamos, no esconderijo do Altíssimo, esse lugar se chama vontade diretiva do Senhor, obediência ao Senhor, no lugar de oração, no lugar de consagração, no lugar onde nós rasgamos o nosso coração. Não é para o vizinho da direita, não é para o vizinho da esquerda, não é para aquele que prometeu nos abençoar, não. É somente para o Senhor, porque Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele faz. Ele não deixa de cumprir uma só promessa. E Jesus adverte aqueles discípulos: não é possível, não podem vigiar comigo ao menos uma hora. Jesus chegou e encontrou eles dormindo. Jesus numa angústia tremenda, numa dor tremenda, numa dificuldade tremenda, numa agonia terrível, e eles dormindo. Jesus nos adverte: olha, na verdade, o Espírito está pronto, o Espírito é do Senhor, mas essa carne aqui, ela é fraca, essa carne aqui, ela está sujeita às corrupções desse mundo, e a única forma de vencer a nossa carne, a única forma de vencer as tentações, a única forma de não nos sucumbir diante das armadilhas, a Bíblia diz que não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ele é ardiloso, ele faz armadilhas, ele é traiçoeiro. A única forma de não cair diante das mazelas do inimigo é fazer o que Jesus fez e ensinou, ele viveu, é estar com a nossa vida completamente submissa ao Senhor. Está escrito: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele só vai fugir de mim e de você se ele olhar para mim e para você e ver a marca do sangue de Jesus em nós, e ver a marca da promessa em nós, e ver os joelhos calejados de orar e de buscar o Senhor. Aí sim teremos resistência para não cair diante do inimigo, para não cair diante do mal, mas é estando com a nossa vida em total sujeição ao Senhor, é estando com a nossa vida em total submissão ao Senhor. Mas para isso só é possível viver
Se alimentar mais a carne, ela vai sobressair. Se alimentar mais o Espírito, ele com certeza vai sobressair. Por isso, nesta noite, eu e você, embora deste mundo não somos e nem pertencemos a ele, nós pertencemos a uma pátria celestial. E aqui nesta terra nós somos peregrinos e forasteiros. O inimigo quer fazer com que a nossa caminhada aqui seja a pior possível. Ele quer fazer com que a nossa caminhada aqui seja a mais dolorosa possível. Ele quer fazer com que eu e você viva aqui neste mundo, comendo das migalhas que caem da mesa dele. Mas nós servimos a um rei, nós servimos ao Senhor Jesus, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aqueles homens que vieram após isso prender Jesus, não foram eles quem mataram Jesus. Jesus, ele se deu naquela noite, ele se entregou naquela cruz, por amor a mim, por amor a você. Mas está chegando o dia em que ele virá novamente, e agora ninguém mais vai cuspir na cara do nosso Senhor, e agora ninguém mais vai transpassá-lo com lança, e agora ninguém mais vai rasgar a sua veste e trocar em sorte, e agora ninguém mais vai colocar espinhos, coroa de espinhos da sua cabeça, mas ele virá revestido de glória e de poder. E aquele que não recebeu como Senhor vai recebê-lo como juiz, e como juiz ele veio para dar sentença. Mas eu e você, que somos igreja do Senhor, nós estamos com a nossa alma ansiando por esse dia. Nós estamos aguardando ansiosamente esse dia, o dia que encontraremos com o nosso Senhor. E na coxa dele está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E está escrito que ele enxugará todas as lágrimas. Então a palavra nesta noite para as nossas vidas é: não desista, não pare no meio do caminho, não pare, persevere até o fim. Está escrito que aquele que perseverar até o fim, aquele que continuar a caminhada. Eu não sei como você está andando, talvez você está caminhando e está vendo o outro correndo. Não se preocupe, continue, não pare. Talvez você está correndo e vendo o outro correndo mais. Não se preocupe, só não pare, porque o importante é poder declarar como Paulo declarou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso que o Senhor espera de mim e de você. É isso que o Senhor espera dos seus discípulos, dos seus servos aqui nesta terra. Não pare diante das dificuldades. Não pare diante das tribulações. Não pare diante das perseguições. Está caluniando, continua andando. Está difícil, continue andando. Estou falando mal de você, continue andando. Não está vendo as coisas acontecer, continua andando. Porque o servo de Deus, ele anda por fé e não por vista. Continue andando, mas não pare. Porque o que está nos aguardando ao final dessa jornada é uma coroa de vitória. O que está nos aguardando ao final desta jornada é tão maravilhoso e tão poderoso que tudo isso que nós estamos vendo aqui, nós não vamos nem lembrar disso mais. Tão maravilhoso é o que está preparado para mim e para você. Tão poderoso. Jesus suportou. Jesus, ele foi até o fim. Jesus, ele não desistiu. Por que eu e você hoje vai querer desistir? Por que eu e você hoje vai querer parar? Não tive a oportunidade que eu queria, vou parar de ir na igreja. Não fiz o que eu gostaria de fazer, não vou mais participar desse trabalho. Não é do jeito que eu quero, eu não participo mais. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito que o Senhor estabeleceu para eu e você andar. E nós andamos aqui nesta terra sabendo que nós somos servos e Ele é o Senhor. O servo obedece ao Senhor, o servo segue ordens, é do Senhor, o servo anda na direção do seu Senhor. Então perseguiram Jesus, caluniaram Jesus, maltrataram Jesus, porque nós vamos ficar pensando aqui que teremos os nossos egos massageados, que as coisas serão da nossa forma, que será do jeito que nos agrada. Pelo contrário, a Bíblia diz que estreito e apertado é o caminho que conduz à vida.
notícia ruim bate à nossa porta, quando a notícia de uma enfermidade bate à nossa porta, qual tem sido a nossa reação? Jesus chamou os seus discípulos e foi para a oração, mas tem crente que vai para a murmuração, que vai para a reclamação, que vai para a discussão, que vai para a divisão. Mas nessa noite nós conhecemos o caminho, e o caminho é o da oração. Para orar exige humildade. Está escrito que o Senhor, Ele dá graça aos humildes, mas Ele não suporta um coração soberbo e altivo. Ele conhece de longe aquele que tem um coração soberbo, aquele que é orgulhoso. Ao menor sinal de orgulho no querubim ungido, ele foi precipitado para a terra. O Senhor, Ele não suporta. E nós precisamos não ver o nosso Deus, o nosso Senhor, como aquele velhinho sentado numa cadeira pronto a obedecer os nossos pedidos. Não é Deus quem nos obedece, é nós quem precisamos obedecê-lo. Não é Deus quem serve a nós, é nós quem precisamos servi-lo. Então nós vemos em toda a história que Deus, Ele é amor sim, que Deus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele está sim à procura do perdido, Ele quer salvar o perdido, mas Deus também, Ele é fogo consumidor. Nós vemos o juízo em toda a história da Bíblia Sagrada, nós vemos o juízo de Deus. Adão falhou e sofreu juízo. Eva deu ouvido à serpente, sofreu juízo, a serpente também. Depois toda aquela geração de Noé também. Então o que nos faz pensar que agora vai ser diferente? Mas eu não faço, eu falo, e estou dizendo porque eu pensava assim antes. Eu falava, Senhor, eu posso para o inferno. Falo mal de ninguém, não penso mal de ninguém, não desejo mal para ninguém. Isso lá atrás. Falo, não, eu sou bonzinho. Não tem como o inferno estar preparado para mim. Não quero isso para mim. Eu pensava ser assim, mas não é dessa forma. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. E aquele que não peca já pecou. Aquele que diz que não peca, ele já pecou. Aquele que diz que não tem pecado já pecou. Então nós vemos o juízo de Deus e a mão do Senhor em todas as coisas, em toda a criação. Então nesta noite, neste tempo, o Senhor nos remete, nos chama à obediência a Ele, ao temor a Ele. Se o Filho de Deus, Jesus, aqui nesta terra, viveu uma vida de total submissão ao Senhor, viveu uma vida de total renúncia às coisas deste mundo, se entregou completamente a Deus, como eu e você podemos querer viver uma vida indiferente à pessoa do Senhor, indiferente às coisas espirituais. Não é possível. Não é possível, senão naquele grande dia nós seremos surpreendidos, porque naquele dia a recompensa não é por quem fez mais ou menos, porque naquele dia não é por cargo, para quem tinha um cargo maior ou um cargo menor, porque naquele dia o Senhor vai dizer assim, olha, eu estive com fome e não me deste de comer, eu estive com frio e não me vestiste, eu estive preso e não me visitastes. Como vai ser este grande dia, irmãos? O Senhor hoje, Ele não depende de mim, de você, mas Ele conta comigo e com você. Ele conta com a igreja dele aqui na terra. E nós estamos vivendo momentos decisivos. Nós estamos vivendo momentos em que é preciso se entregar mais, em que é preciso nos doar mais, em que é preciso dar um pouquinho a mais, servir mais o Senhor. Mas nós vemos muitas vezes as pessoas dispersas, nós vemos as pessoas vivendo aquém do Evangelho do Senhor. Mas esta palavra nesta noite, o nosso Senhor em profunda agonia, o nosso Senhor passando aqueles momentos finais, eu creio que aqui neste texto, e em Mateus capítulo 4, quando Jesus venceu o tentador no deserto, foram os momentos cruciais para que eu e você hoje tivéssemos acesso à salvação que vem através do nome de Jesus. Amém. Porque se Jesus não tivesse vencido o inimigo naquele deserto na palavra, não estaríamos aqui hoje. Se Jesus não tivesse ido até o fim no jardim do Getsemane, não estaríamos aqui hoje. Mas Ele foi moído naquela cruz, mas Ele derramou o sangue, que é o sangue da
sabe. Ah lá, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Ela não pode ser abençoada. Ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. Mas aí se levanta o nosso advogado fiel. Eu já paguei o preço pela vida dele. Eu já paguei o preço pela vida dela. Rasga, está anulada tudo aquilo que era contra mim, contra você. Toda a nossa dívida que era impagável, ela foi paga naquele dia, naquela cruz. Ela foi paga naquele momento. E hoje eu e você, nós somos livres para adorar e para servir a Deus. Eu e você, nós somos livres para fazer a vontade daquele que nos enviou. Mas o inimigo tenta a todo momento soprar aos ouvidos. Você não vai conseguir, você não vai chegar. Mas nós não andamos segundo a palavra que saiu da boca do inimigo, mas nós andamos e vivemos segundo a palavra que saiu da boca de Jesus. E ele nos deu vitória sobre principados e potestades, sobre espíritos malignos das regiões celestiais. Ele humilhou os principados e potestades. Ele os expôs da vergonha pública. Amém. Os demônios, quando viram Jesus, eles viram que caíram aos pés de Jesus. Glória a Deus. Jesus atravessou do outro lado, o gadareno viu, ele já teve que se jogar aos pés de Jesus. Aleluia, Jesus. E esse é o mesmo Jesus que está aqui comigo e com você. Isso significa que enfermidade alguma tem poder sobre a sua vida, porque está na sua vida aquele que é maior do que qualquer enfermidade. Isso significa que obras malignas, maldições hereditárias não têm poder na sua vida, porque na sua vida está aquele que é maior do que qualquer potestade. Isso quer dizer que não tem palavra, encantamento, não tem mal algum que pode te alcançar, porque Ele nos deu autoridade para vencerem absolutamente todo o poder das trevas, e nada pode nos causar dano algum. Nós precisamos andar com essa verdade no nosso coração e aplicar ela e lançar ela na cara do nosso inimigo, todas as vezes que ele tenta nos desanimar. Elias, depois de preparar, de restaurar o altar do Senhor, o Senhor responder com fogo do céu, e ele vencer aqueles 450 profetas de Baal, ele agora está acometido a uma depressão severa e pede para si a morte. Ele quer parar, ele quer desistir, por medo, pela pressão. A pressão tenta nos parar. A pressão tenta fazer com que eu e você desista do nosso ministério. A pressão tenta fazer com que eu e você desista do filho que está dando trabalho, da filha que está dando trabalho, daquele casamento que não está fácil. A pressão tenta fazer com que eu e você tire os olhos daquilo que verdadeiramente importa, daquilo que verdadeiramente é prioridade. Aquele que caminha com os olhos fitados em Jesus não para por causa de homem algum. Aquele que caminha olhando para a palavra de Deus não para diante de diagnóstico de médico, diante de falácia, diante de acusação, diante de armadilha do inimigo. Aquele que tem seus olhos olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, não tem tempo para problemas, não tem tempo para distrações, porque ele sabe que tem um caminho para trilhar. Quando Sanbalate e Tobias foi tentar atrapalhar a jornada de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém, ele declarou assim: olha, daqui eu não posso descer, eu não vou parar, eu estou envolvido em uma grande obra e eu não vou descer. Eu e você estamos envolvidos em uma grande obra, nós temos uma grande missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ide e fazer discípulos e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos essa missão. Então abra a sua boca e comece a profetizar, abra a sua boca e comece a evangelizar. Não perca a oportunidade dentro do coletivo, na escola, no trabalho, aonde você estiver, porque Deus nos chamou para ser luz desse mundo e sal dessa terra. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Mas o inimigo não. O inimigo, ele tenta fazer com que eu e você não veja todo o potencial que Deus nos deu. Nós não andamos segundo as forças do nosso braço. Nós não andamos segundo a nossa inteligência. Nós não vencemos segundo a posição
posição que temos aqui nesta terra. Pelo contrário, o lugar mais alto que eu e você podemos almejar é estar com a cara no pó e com os joelhos prostrados aos pés do Senhor. Este é o local mais alto que eu e você pode estar, e é um lugar de honra, porque aquele que está diante do Senhor de joelhos não cai diante de problema nenhum. Amém, Jesus. Aquele que tem o Senhor como a sua referência não para. E nesta noite nós vamos declarar como Neemias declarou: eu estou envolvido em uma grande obra, daqui eu não vou descer, eu não vou parar, ainda que o inimigo minta, ainda que ele calunie, ainda que ele se levante, ele vai se levantar para cair, porque ele é derrotado, mas não se dá por vencido. Ele sabe que para ele não tem mais jeito, ele sabe que para ele não tem mais solução, mas para mim e para você não. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão passeando por toda a terra, buscando verdadeiros adoradores. Que o Senhor agora esquadrinhe, sonhe o seu coração e ache em você nesta